Hoje é noite de alegria porque você está diante da mesa de Deus. Essa mesa pequena que nós temos aqui, infelizmente muita gente nem sabe por que ela está aqui. Mas muitos de vocês já sabem, temos falado isso sempre. Essa mesa representa a mesa que Jesus tem nos céus. E todo cuidado é pouco para chegar perto dela. Se você acha, ou se você sente, ou se você pressente que você fez alguma coisa esse mês, que você pecou, que você agravou a Deus, e você acha que Deus ficou triste com você, que o Espírito Santo se entristeceu com a sua vida, e você até agora não pediu perdão a Deus, não pediu perdão semana passada, nem nessa semana, e até agora não pediu perdão a Deus, então é bom que você não se aproxime dessa mesa. Isso falando de pecados que é da natureza humana. Pecados da natureza humana é aquele pecado que você pensa mal, que você fala mal, que você olha com um olhar mal. Agora tem pecados que você não pode se aproximar desse aqui, que é o pecado do adultério, pecado do roubo, não é verdade? O pecado da prostituição, o pecado do vício, da bebida, do fumo, o pecado da pornografia, você vê coisas imundas, você homem vê mulher nua, você mulher vê homem nu, esses pecados te afastam da mesa do Senhor por uns dias. Se você praticou algum desses pecados semana passada e não pediu perdão na mesma hora e deixou para pedir agora, então não é bom você tocar nessa mesa. Porque se você tocar em pecado, a sua vida espiritual vai ficar pior. Você vai ficar sem força de orar, sem força de jejuar, você não vai conseguir nem vir na igreja. Porque o Espírito de Deus vai se afastar de você e os demônios vão encostar perto de você. E aí os demônios vão começar a acorrentar os seus pés, você vai ficando fraco, fraco. Só tem um jeito de você vencer o demônio. Quando ele fizer isso com a tua vida, ou comigo, ou com qualquer pessoa, é dobrar o joelho, colocar a boca no pó e pedir misericórdia, perdão para Deus, e a partir daquela hora não fazer mais esse tipo de coisa. Caso contrário, você não vai receber o perdão e o diabo não sai de perto. Porque só tem algo que aproxima o Espírito Santo de Deus na vida do homem, que é o perdão. Deus te perdoou, então o Espírito chega perto de você. Você não pediu perdão, o demônio continua no teu encalço. Vamos pregar a palavra aqui, irmão? Abra sua Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, versículo 17. Tenho que falar essas coisas porque para você entender que o que é ceia. É lógico que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou, tenho minhas falhas, meus erros, porém eu me esforço para não deixar esses pecados me vencerem. Para não deixar esses pecados tomarem a minha vida. O pecado da mentira, tem muito crente com a Bíblia na mão, congregando, cantando, mentindo. Mente de tudo quanto é tipo, mente de qualquer jeito, mente para todo mundo. Então, a Bíblia diz que o mentiroso não tem parte com Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem é o mentiroso é o diabo. Então, como pode um filho da verdade andar com a mentira na boca? Só o sangue de Jesus, né, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, está escrito assim. João capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, para ficar melhor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai,
mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga glória a Deus, meus irmãos. Versículo 17. E o mundo passa. Vamos trocar essa palavra aqui. E a sua concupiscência, vamos colocar outra palavra que significa a mesma coisa. E os desejos desenfreados da carne passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é que tem no mundo? O que é que tem no mundo? O que é o mundo para a Bíblia? Quando a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, o que é que a Bíblia quer dizer com isso? O que significa esse mundo? Seria as árvores? Seria o mar? Seria os rios? As montanhas? Seria a terra? Não. Esse mundo que a Bíblia está falando é o mundo dos homens. É a convivência de homem para homem. São as nações, são as pessoas. São os povos, são as gentes espalhadas pela terra. O que há no meio desse povo, o que há no meio das nações, o que há no meio das gentes, das tribos, das etnias, o que há no meio desse povo aí, o que é que tem no meio dele? O que é que a Bíblia está dizendo que há no meio das nações? A concupiscência. E o que é a concupiscência? É o desejo desenfreado por alguma coisa. O desejo sem limite. O desejo que não se pode conter. É a concupiscência. É o desejo que a pessoa tem dentro dela que ela não consegue vencê-lo. É a concupiscência. Versículo de número 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O que há no mundo, a própria Bíblia diz. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne. Desejo desenfreado da carne. O desejo desenfreado da carne pelo fumo, pela droga. Vocês já viram que as pessoas não conseguem vencer a droga, o fumo, a bebida? Porque é uma concupiscência, é o desejo desenfreado, onde a pessoa não consegue dominá-lo. Sabe que está sendo destruído por esse vício, por esse mal, por essa concupiscência, mas ele não consegue dominar esse vício. O mal, o vício, a concupiscência domina ele. Ele está sendo escravizado pela concupiscência, pelo desejo desenfreado. É isso que tem no mundo. As pessoas estão assim, sendo dominadas pela concupiscência da carne, pelo desejo da carne. É tanta coisa que a carne deseja. A carne deseja andar nua, sem roupa. A carne deseja andar despida. É por isso que nós estamos vivendo dias em que os homens estão andando nus, as mulheres estão andando nuas. E todo mundo acha isso normal. Porque todo mundo está debaixo da maldição da carne, do desejo desenfreado, da concupiscência cega. E quando aparece uma mulher vestida com a roupa, com um vestido até no calcanhar, ou uma blusa 3/4 até no cotovelo, ela parece ser de outro lugar, menos da terra. Por quê? Por que será? É porque eles estão no mundo, debaixo da concupiscência. E você que anda na palavra, já saiu do mundo. Então a Bíblia explica o que é que há no meio dos povos, o que é que há no meio das nações, o que é que há espalhado entre as gentes na terra. É a concupiscência da carne. A carne deseja coisas terríveis. Veja só o que a carne anda desejando nesses últimos dias. A carne deseja ser tatuada.
há uma onda desenfreada, um desejo sem limite, onde as pessoas estão tatuando o corpo. Você encontra pessoas nas ruas com o corpo todo pintado, do pé à cabeça, da cabeça ao pé, e para eles está normal. E você agora que não tem uma tatuagem no corpo, a não ser as marcas que você carrega mesmo, da vida no seu corpo, do tempo, você é cafona, você não evoluiu, você não progrediu, você está ultrapassado. A carne deseja marcar o homem, a carne deseja que o homem vá para a academia, fique musculoso, e depois que ele consegue ficar musculoso, né, Josué? E nós estamos longe disso. Aí a carne deseja colocar uma camisinha bem apertada, uma camisa cavada, regata. E um homem usa aquele short bem apertadinho para mostrar o quê? Mostrar o Espírito Santo? Ele quer mostrar, será que ele foi na academia buscar o Espírito Santo? Buscar a santidade de Deus? Ele foi buscar uma forma, uma performance, para sair pelas ruas mostrando o desejo desenfreado que ele tinha de querer ser, de querer ter, de querer ser elegante, de querer ser bem visto, de querer ser elogiado, de querer ser aplaudido. Veja você que muitas mulheres hoje que trabalham em empresas, em grandes empresas, que tem muitas das mulheres fazem muitos tratamentos de beleza para arrancar elogios de suas companheiras, ou até mesmo de suas companheiras de trabalho. Elas querem ser elogiadas. Muitas delas dizem assim: hoje você está bem, nossa, o que aconteceu com você? Não, você está linda. Isso é desejo da carne. Você querer arrancar elogio das pessoas, isso é desejo desenfreado da carne. Isso é uma concupiscência. Isso é um desejo desenfreado que a pessoa tem de querer ser bem vista, de querer ser elogiada. Então é isso que existe no mundo, irmão. Desejo de querer prostituir. Tem homens que eles ficam alucinados. Se ele não sair com uma moça essa semana e na outra semana não sair com a outra moça, ele fica doido. Eu conheci muitos jovens da minha época que era assim. Desejo de se prostituir, desejo da carne, desejo que ele não consegue dominar. Isso é a concupiscência que existe no mundo. Isso é o que rola por aí. Isso aí são um bando de crentes sem vergonha, Jorge. Estão debaixo da ira 2 vezes de Deus. Mas volto aqui para o tema. E tudo que há no mundo é a concupiscência da carne. Eu citei algumas, mas você pode parar na sua casa e meditar um pouco mais e ir mais além, que você vai encontrar centenas de desejos de pessoas que não conseguem dominar. É isso que existe no mundo, uma depravação, uma imoralidade, uma falta de amor consigo mesmo. É isso que existe no mundo, é isso que a Bíblia condena, esse desejo desenfreado, essa loucura que ninguém segura. Isso é o que há no mundo. A concupiscência dos olhos, essa é silenciosa e terrível. Jesus disse na parábola, na palavra de Deus, não estou lembrado onde ele falou isso, nem o livro, mas veio na memória aqui. Jesus disse assim, que os olhos é a lamparina do corpo, a candeia do corpo. E se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. Mas se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Na realidade, os olhos é a porta de entrada para a alma. Até um ditado que diz que aquilo que os olhos não vê,
o coração não sente, isso é verdade. Aquilo que você não vê, você não deseja. Eu sempre uso aquela expressão, eu sempre uso aquilo que acontece muito com a gente na questão de andar no comércio e ver as vitrines. Quando você anda no comércio, que você vê uma vitrine e que você vê alguma coisa por trás da vitrine, seja um aparelho telefônico, um celular, uma roupa, um eletrodoméstico, logo você olha e logo você deseja, mas muitas das vezes você não tem condição de comprar. Mas você está com desejo, você desejou em ter aquilo, mas você resistiu, por muitos fatores. Só que tem gente, meus irmãos, que olha para o mal e não consegue resistir. O ladrão olha para a presa e não consegue resistir. E diz, aquela lá é minha presa. E vai lá, põe a arma na cabeça da pessoa que está dentro do carro, no volante do carro, e fala para ele, sai, perdeste, sai agora senão tu morre. Ele viu e desejou, não conseguiu vencer. É a concupiscência dos olhos, é o desejo que ele tem desenfreado naquilo que ele viu. E ele foi lá e conseguiu executar o pecado. E ele está agora debaixo de maldição, é réu do fogo do inferno. A concupiscência dos olhos está no mundo. As pessoas estão sendo vencidas pelo olhar. As pessoas estão sendo vencidas pelo olhar. É que não estou falando, o pecado da imoralidade, o pecado do nudismo. As mulheres andam nuas, seminuas, os homens também. Por quê? Sabe que alguém vai olhar para ela, sabe que alguém vai olhar para ele, sabe que a concupiscência do olhar está no mundo. E aí acontece a prostituição, acontece o adultério, isso está no mundo. Mas infelizmente, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos tem entrado também na igreja. Tem entrado também na vida dos crentes. Os crentes não estão conseguindo se dominar mais. E isso tem trazido coisas terríveis para a igreja. Depois da concupiscência dos olhos vem a soberba da vida. O que seria a soberba da vida? É o que o homem sempre quis. O que é que o homem sempre quis? É aquilo que o diabo ofereceu para Jesus. Se prostrares e me adorares, te darei riquezas, disse o diabo para Jesus, honra, e te darei glória, fama. A soberba da vida é isso. A pessoa quer fama, quer riqueza, quer fama e quer glória. A pessoa quer ser exaltado. É isso que o diabo tem para oferecer, é isso que o mundo tem para oferecer. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que tudo isso, a concupiscência da carne, o desejo desenfreado no olhar, a soberba da vida, a loucura que o homem tem para ser famoso, a loucura que o homem tem para ser rico, a loucura que o homem tem para ser, para alcançar glória. É como tem hoje nos nossos dias, né? Conhecer muitas pessoas famosas no Brasil e no mundo. Eles estão vivendo a soberba da vida. E a soberba da vida, infelizmente, entrou também na vida dos crentes. Hoje você encontra pastores de igrejas evangélicas que moram em verdadeiras mansões. Em verdadeiras mansões que você não tem ideia de como que ele tem uma vida luxuosa. E aí que não entra na minha cabeça, porque Zacarias profetizou acerca de Jesus, acerca do dia que Jesus ia entrar em Jerusalém no domingo, depois que ele ressuscitou Lázaro na sexta, ele descansou sábado em Betânia, no domingo Jesus ia entrar, e isso foi profetizado por Zacarias há 500 anos antes. Aí Zacarias disse, aí vem o teu rei, montado num jumentinho, pobre, humilde e manso, mas ele é o libertador. Aí não entra na minha cabeça que o próprio Jesus nasceu numa manjedoura. Sabe o que é manjedoura? Um estábulo, um lugar onde os cavalos, os jumentos, o jegue, comiam o capim, deram um jeito ali, arrumaram o capim, colocaram um pano, um manto,
aleluia, ali naquela situação, e Jesus nasceu e foi colocado lá, para dar exemplo de humildade, para dar exemplo não de miséria, nem de pobreza, mas de humildade. E olha o que acontece hoje com a igreja. Os pastores, a maioria deles estão vivendo na soberba da vida. Mas eu tenho uma notícia boa para quem é espiritual nessa noite. Eu tenho uma notícia boa para quem é espiritual, diga glória a Deus. Quem é espiritual nessa noite aqui, diga glória a Deus. Eu tenho uma notícia espiritual para você, que a Bíblia diz, no versículo de número 17, ela diz assim: o mundo passa, a sua concupiscência, o desejo desenfreado das coisas que há no mundo, também passa. Mas aquele que está em oração, aquele que está em espírito de vigilância, aquele que venceu a carne, aquele que crucificou a sua carne, como também Cristo crucificou, aquele que paga preço de joelho, boca no pó, clamando por misericórdia, pedindo ajuda para o Espírito Santo, aquele que chora, aleluia, quando está fraco na presença de Deus, aleluia, e que diz: Senhor, me ajuda, senão eu vou perecer, aleluia, aquele que bate na porta, aquele que procura, aquele que busca. A Bíblia diz que esse que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre, ele permanece para sempre. A morte não pode detê-lo, a morte não pode interromper a trajetória de um crente que é espiritual. A morte não pode interromper a tua trajetória. A morte não pode interromper a tua história, aleluia, porque a morte nada, absolutamente nada, pode parar um crente, uma pessoa espiritual, que consegue guardar o seu corpo, que consegue guardar os seus olhos, que não quer glória para si, que não quer ser bajulado, que não quer ser aplaudido, mas ele é humilde, ele é manso, aquele que faz a vontade de Deus. A Bíblia garante, aleluia, com 7 nó, que ele permanece para sempre. Nem nada pode destruir um crente espiritual, irmão. Nada pode destruir um crente espiritual. Esse crente espiritual pode ser sem dinheiro, morar de aluguel. Esse crente espiritual pode ter talvez 4, 5, 6 ou 3 mudas de roupa, um par de sapato muito simples. Talvez esse crente espiritual tenha só uma bicicleta para andar. Mas ele é espiritual, ele venceu a soberba da vida, ele venceu a concupiscência do mundo, ele venceu a concupiscência da carne e dos olhos, e a promessa de Deus para a vida dele é essa: você vai permanecer para sempre na minha presença. Mas isso é só para crente espiritual, é para crente que não vê dificuldade em vir na casa de Deus orar. Não é aqueles crentes que vêm na casa de Deus em busca de revelação, em busca de profeta, em busca de profecia. Esse tipo de crente não é espiritual. Esse tipo de crente, ele é crente muleta, aleluia. Ele só anda se tiver alguém para pegar ele com a mão e se apoiar. Ele não tem força, ele não busca, ele não clama, ele não se esforça. Ele quer tudo de graça, ele quer na base da profecia, ele quer na base da adivinhação, ele quer na base da revelação. E não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós temos que pagar preço. A Bíblia ensina que nós temos que clamar, buscar, bater na porta, aleluia, procurar, se ajoelhar. A Bíblia, como diz o irmão Joelso aqui, orai sem cessar. É esse o crente espiritual que ora sem cessar. Está sem força de dobrar o joelho, está sem força de orar, aleluia, em pé, está sem força de levantar as mãos para o céu, mas ele está orando na mente. Ele está dizendo: Deus, me ajuda, me socorre, estende as tuas mãos para mim, eu preciso da tua ajuda, olha a minha situação, estou fraco, aleluia, me ajuda. Esse crente é um crente espiritual. Você acha que o crente espiritual é só aquele que vem na congregação e começa a dar glória, 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 glória? Eu conheci muitos crentes assim, que na congregação era fogo puro, glória a Deus, e se você não desse o glória do lado dele, dizia que você estava frio.
Mas esse mesmo crente que dava glória, glória, glória na congregação, lá no bairro dele, só via ou se ouvia a fama que ele tinha de um crente atrapalhado. Não estou dizendo que não é para você dar glória, não é isso. É porque nem sempre o que a pessoa mostra é de fato o que ela é. Crente espiritual é aquele que confessa suas falhas para Deus. Crente espiritual é aquele que pede ajuda para Deus. Crente espiritual é aquele que confia em Deus. Crente espiritual é aquele que espera em Deus. Crente espiritual é aquele que procura agradar a Deus. Crente espiritual é aquele que procura andar na verdade, procura fechar os seus lábios para não andar na mentira. Crente espiritual é esse, e esse crente, a palavra de Deus para a vida dele é essa: você vai permanecer para sempre. A sua trajetória não vai terminar na terra se você for um crente espiritual. A sua trajetória não vai terminar na terra. A sua história continua na glória. A promessa de Deus é muito forte. A Bíblia diz: tudo que há no mundo passa. A juventude passa. A beleza da juventude passa. A formosura da juventude passa, o vigor da juventude passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. A Bíblia diz que o mundo passa, a riqueza passa. Muitos ricos nessa terra, muitos multimilionários já morreram, já se foram, e o nome dele eu não sei onde é que está, se está no céu ou se está lá embaixo, eu não sei, mas a riqueza ou os ricos passaram. Aleluia. A glória do homem passa, a fama do homem passa, mas o crente espiritual, aleluia, com um par de sandália havaiana, caminhando para a igreja, numa bicicleta, sem dinheiro no bolso, morando de aluguel, desempregado, mas se ele fizer a vontade de Deus, ele permanece para sempre na presença de Deus. Não reclame da sua vida porque você não tem um carro, não reclame da sua vida porque você não tem uma moto para vir para a casa de Deus, não reclame da sua vida porque você não tem uma bicicleta, não reclame da sua vida porque o seu salário no final do mês está minguado, quase não dá para pagar as contas, ainda faltou óleo, faltou sal, faltou feijão na sua despesa mensal. Não reclame, mas olhe para a sua vida e veja se você é um crente espiritual. Se você é um crente espiritual que anda na presença de Deus, é motivo de alegria para você, porque a promessa de Deus para a sua vida é: você vai permanecer para sempre na minha presença. Eu vejo muitos crentes tristes, meus irmãos. De uns dias para cá eu mudei minha concepção. De uns dias para cá eu olho para o céu e agradeço a Deus. Isso que eu estou falando não é mentira, Deus é minha testemunha. Eu digo: Deus, graça eu te dou. Olha o sol que tu fizeste, aleluia. Olha o pôr do sol, quem pode fazer isso? E eu estou contemplando os feitos das mãos de Deus. Meus irmãos, Salmo de número 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, aquilo que está por sobre o sol, as estrelas e tudo que está lá, anunciam as obras da mão do Todo-Poderoso. Deus é poderoso, o Deus que tu serve é poderoso, o Deus que tu serve é tremendo, mas Ele quer olhar para você e encontrar em você verdade. Ele quer olhar para você e encontrar em você sinceridade. Ele quer olhar para você e encontrar na sua vida humildade. Ele quer olhar para mim e para você e encontrar em nossas vidas mansidão. Porque Deus não suporta, meus irmãos, a mentira. Deus não suporta a hipocrisia, o fingimento. Sabe o que é hipocrisia? É aquela pessoa que é uma pessoa aqui, mas ele finge ser uma pessoa diferente. Isso é hipocrisia, isso é ator, isso é atuar, e Deus não suporta o fingimento. Hipocrisia significa fingimento, é você ser uma pessoa e você querer fingir ser outra. No tempo de Jesus, as pessoas eram assim, elas não eram corretas com as coisas, mas quando estavam na presença do público, ou das pessoas em público, elas fingiam ser corretas, e Jesus condenou a hipocrisia de muitos fariseus daquela ocasião. Então, hipócrita, quando Jesus fala isso, Ele está dizendo: você é fingido, eu te conheço, eu sei quando tu está dentro do teu quarto, eu sei o que tu fala para tua mulher, eu sei o que tu fala para ela, eu sei o quanto tu é diferente com ela quando tu está dentro da casa com ela.
mas quando tu está na frente dos outros, quando tu está em público, tu trata ela muito bem. Tu é um hipócrita, um fingido. Eu não te suporto, aleluia. Tu não é espiritual. Então Deus está dizendo para essa pessoa: tu não vais permanecer para sempre, tu há de perecer com os ímpios no fogo do inferno, aleluia. Mas para quem é verdadeiro, Deus manda dizer nessa noite: você vai permanecer para sempre na minha presença. Então, se você encontra muitos crentes hipócritas que fingem ser fiéis, mas não o são, eles estão condenados junto com o mundo. A promessa aqui não é para o mundo, a promessa aqui é para quem faz a vontade de Deus. A Bíblia diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus, meus irmãos, segundo escreveu Pedro em uma das suas epístolas, é essa: a nossa santificação. E quando falamos de santificação, falamos de tudo aqui que foi dito. Santificar a sua vida é você fugir da mentira. Santificar a sua vida é você fugir da injustiça. Santificar a sua vida é você fugir da hipocrisia, do fingimento. Não venha fingir ser crente na presença de Deus, porque Deus te conhece. Não venha querer dizer na casa de Deus que você é um crente, chegando na igreja, saudando os irmãos com a paz do Senhor, dobrando o joelho, orando em voz alta, tentando dizer para a igreja que você é um crente, quando na realidade você está fingindo, porque Deus conhece a sua vida lá na tua casa. Não é o caso de ter pessoas assim no nosso meio. Santidade é isso. É você fugir dessas coisas. Não é você querer ser uma pessoa diferente ou excluída da sociedade, como muitas das vezes algumas pessoas têm esse conceito. Eu não posso andar no meio do povo porque eu estou em santidade. Negativo. Santidade é não fazer o que o mundo faz, mesmo você vivendo no meio das pessoas que estão no mundo. Somente o Espírito de Deus para te ajudar. Então tudo nessa vida passa, meus irmãos. Isso que você está vivendo, essa luta vai passar. Essa dor vai passar. As crianças passam. Uma hora elas são crianças, daqui a pouco elas passam, são adolescentes, daqui a pouco elas são adultos, daqui a pouco envelhecem. E daqui a pouco elas não são mais nessa terra. Se foram, passaram. Mas veja o tamanho da promessa que Deus te faz hoje. Ele está dizendo o seguinte para você nessa noite: faça a minha vontade, e você vai permanecer para sempre. Olha o tamanho da promessa que Deus está fazendo a nós. Faça a minha vontade, ande em santidade. Mesmo você vivendo num mundo corrompido. Muitos de vocês que trabalham aqui em Goiânia, que trabalham com pessoas que não entendem a sua vida espiritual, mas faça a vontade de Deus, que você vai permanecer para sempre. Existe promessa maior do que essa? Existem 3 coisas que o homem busca, e a quarta até hoje ele busca, mas não vai alcançar. Quando eu falo homem, falo todos os homens. A primeira coisa que o homem busca: riqueza. Todo homem, ou a maioria dos homens, quando nascem e crescem e entendem-se por homem, eles querem riqueza. Querem ouro, querem prata, querem dinheiro. Quando falo de homem, falo de mulher também. A segunda coisa que o homem busca é a fama. Quer ser famoso, quer ser conhecido, quer ser bajulado, aplaudido.
A terceira coisa que o homem busca vai mais além da fama, ele busca glória para si. Tem hora que o dinheiro já não serve, tem hora que a fama já também não serve, ele quer glória. Ele quer ser um semideus, ele quer ser adorado. O homem quer ser adorado, ovacionado. E a quarta coisa que o homem busca, talvez essas três coisas ele busca e alcança, mas a quarta coisa que o homem busca incessantemente, quando eu falo homem, eu estou dizendo todos os homens da terra, pobres e ricos, todo mundo. A quarta coisa que o homem busca, ele não vai conseguir. O homem busca a imortalidade. O homem não quer morrer. Depois que o homem alcança a riqueza, alcança a fama e alcança a glória, aí ele diz: eu não quero morrer, eu quero ser imortal. Mas aí ele não faz a vontade de Deus. Aí a morte vem, acaba com toda a história dele. Mas para você que não busca riqueza, não busca fama e não busca glória, mas só busca fazer a vontade de Deus, Deus manda dizer para você: você vai permanecer para sempre. Meus irmãos, tome essa palavra para a sua vida e faça a vontade de Deus valer na sua vida, que você vai ver, você não vai se arrepender. No nome de Jesus Cristo, fique de pé nessa noite. Para fazer uma aliança outra vez, eu farei aliança renovada com o Rei. Eu terei aliança renovada com Jesus.